manifestar a minha alegria, a minha gratidão a Deus pelo privilégio que Ele me dá de estar com os irmãos aqui virtualmente neste final de semana. Eu quero agradecer também a direção da igreja, a pessoa do Julinho, que me convidou para estar hoje, amanhã com vocês, apresentando e discutindo esse tema tão importante, maravilhoso, perdão de Deus. Eu acredito que nessa congregação existem pessoas que estão sobrecarregadas com seus fardos, amarguradas pelo sentimento de culpa. E eu quero assegurar a vocês, pela palavra de Deus, de que o perdão é algo que está disponível a cada um de nós. E o nosso desejo é que, quando nós terminarmos essa série de reuniões, hoje e amanhã, todos possam sair desse dia assim, certos de que foram perdoados, certos de que foram agraciados por Deus e foram justificados também pela fé. É o nosso sincero desejo. Como esse é um assunto muito importante que nós vamos discutir, logicamente nós precisamos da presença de Deus no nosso meio. Nós já cantamos, nós já convidamos, mas eu gostaria também de convidar vocês para curvar as suas frontes. Vamos novamente invocar a presença do Espírito Santo conosco. Ó Senhor, nesta noite, quando aqui estamos reunidos para tratar deste assunto tão importante, nós necessitamos da Tua direção, necessitamos, Senhor, da presença do Teu Espírito Santo. Portanto, Senhor, quero impressionar cada mente que aqui está presente, cada coração. Usa-me também como instrumento em Tuas mãos, Senhor, para que a mensagem possa tocar as vidas dos Teus filhos que aqui estão nesta noite. Por Deus, nós suplicamos, no doce nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, todos nós, em maior ou menor grau, já fomos impactados, fomos afetados pelo sentimento de culpa. O que é culpa? A culpa é o reconhecimento de que nós estamos bem aquém de satisfazer o padrão de vida que Deus Ele desenhou para cada um de nós. E também ele é derivado das nossas ações pecaminosas diante do Senhor. Mas esse sentimento de culpa não é apenas em direção a Deus. Logicamente, eu acredito que quando trata-se do nosso relacionamento com Deus, o peso é muito maior. Mas também o sentimento de culpa, ele se deriva do nosso relacionamento com as pessoas. Se o marido não tratou bem a esposa, cometeu um erro contra a esposa, ele tem também o sentimento de culpa, a esposa com o marido, o pai com os filhos, o filho com os pais. Mas o sentimento de culpa sempre ele é gerado por uma situação que nós mesmos nos colocamos, que nós ofendemos alguém, e o pior de tudo, quando nós ofendemos ainda a Deus. Mas o sentimento de culpa também ele é gerado pelo reconhecimento da nossa condição pecaminosa. Não é apenas pelos pecados que nós cometemos. Eu quero que os irmãos entendam que nós somos pecadores, não apenas pelas ações pecaminosas que nós cometemos, mas nós cometemos pecados porque nós somos pecadores. Isso significa que nós temos já uma natureza humana pecaminosa. Nós não tornamos pecadores apenas quando nós decidimos pecar. Nós temos, esse é um assunto que foi controversial ao longo da história da igreja cristã. Nós temos dois teólogos da igreja cristã. Um deles foi Pelágio. Ele viveu de 350 a 425. Este teólogo, ele cria que as pessoas se tornavam pecadoras apenas quando elas decidiam cometer pecado. Então, é lógico que ele ensinava que as crianças, elas não nascem grávidas. Elas se tornam pecadoras no momento que elas conhecem o pecado e começam a praticar o pecado. Então, elas se tornam pecadoras. Logicamente, se nós nos baseamos
dos ensinos desse teólogo, nós vamos ver que o sentimento de culpa vai existir apenas após alguém cometer um pecado. Mas nós temos um outro teólogo, que viveu quase na mesma época, Agostinho, 354 a 430. Ele tinha outra concepção. Ele cria que nós herdamos dos nossos pais uma natureza humana pecaminosa. E o pecado é algo que está presente já no nosso DNA. Nós já recebemos a natureza pecaminosa por herança. Então nós somos pecadores não do momento que nós decidimos a pecar, mas nós somos pecadores desde o momento que nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe. E interessante que Davi, ele também tinha a mesma concepção. Davi, ele acreditava dessa maneira. E em Salmo 51, versículo 5, ele escreveu: certamente de iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então eu gostaria que os irmãos entendessem: nós somos pecadores desde o momento da nossa concepção. Isso significa que nós já nascemos culpados. O peso da culpa, o pecado dos nossos primeiros pais, não apenas dos nossos primeiros pais, mas logicamente também dos pecados que nós cometemos, repouso sobre nós. Também o texto de Romanos 5, versículo 12, nós vemos que Paulo, ele está de acordo com Agostinho, ou Agostinho estava de acordo com Paulo, quando Paulo escreveu: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos somos pecadores, todos somos culpados diante de Deus, todos estamos debaixo da ira de Deus. Essa é a razão por que nós necessitamos de um Salvador. Mas não importa o fato de que nós já nascemos em pecado, ou que nós nos tornamos também pecadores, também ou culpados pelos pecados que nós cometemos. Não importa o grau que nós nos aprofundemos no pecado, nós temos na palavra de Deus promessas maravilhosas. Nós temos a certeza de que na pessoa de Jesus Cristo nós podemos ser perdoados. Eu gostaria de nesta noite apresentar dois exemplos para vocês. Um exemplo do Novo Testamento e uma outra experiência que eu vivi no meu ministério, para mostrar para vocês a grandiosidade do perdão de Deus. Bem, o primeiro exemplo que eu quero comentar com vocês se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 7. Convido vocês para ler suas Bíblias. Eu não tenho texto no telão, mas eu convido os irmãos que abram suas Bíblias. Acompanhem na leitura, por favor. É uma experiência muito interessante que nós temos na palavra de Deus. Lucas, capítulo 7, vamos ler do versículo 36 ao versículo 50. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem só fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a te dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus.
Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me ungiu com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo: os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Quando nós comparamos aqui o grau de pecaminosidade de Simão com uma mulher pecadora, e nos outros evangelhos ela é identificada como sendo Maria Madalena, nós vamos ver que ambos eles tinham descido muito fundo no pecado, mas ambos foram perdoados por Deus. Hoje eu não quero comentar muito sobre Maria, amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre ela na continuação do nosso estudo, mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre Simão. Simão ele é identificado aqui nesse texto como sendo um fariseu. Simão, já ouviram falar dos fariseus? Nós sempre estamos lendo na Bíblia sobre os fariseus. Hoje, se alguém nos chama de fariseu, isso nós tomamos de uma maneira pejorativa. Ninguém gosta de ser chamado de fariseu, não é verdade? O fariseu é uma fama nada agradável. Mas eu quero dizer que nos dias de Jesus ser chamado fariseu era algo de honra. Era uma seita entre os judeus. Eles eram separados, eles estavam lá para defender a lei de Deus. Mas o problema do farisaísmo, que nós vamos, se analisamos outros textos, é que eles supervalorizavam o aspecto externo da religião. Essa é a razão porque Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Por fora estavam bonitos, mas por dentro eram ossos em estado de putrefação. E Simão, ele era um fariseu, portanto era um homem influente, um homem muito importante. E ele vivia numa cidade chamada Betânia. Era uma pequena vila que estava apenas a 2 quilômetros de Jerusalém. E ele, sendo um homem influente daquela cidade, logicamente todos o respeitavam. Logo que ele talvez deveria fazer parte também do grupo privilegiado dos fariseus da sinagoga daquela cidade. Mas, quando nós estudamos a história de Simão, algo vem à tona, tanto em fontes extra-bíblicas, como também na própria do Espírito Profecia, nós temos algumas informações sobre Simão. A informação que nós temos é que Simão, ele era tio de Maria, ele estava relacionado com a família de Maria. Nós podemos ter essa informação no Evangelho de São João, porque nesta festa nós vemos ali que Marta estava servindo, Lázaro estava à mesa, portanto havia um relacionamento entre Simão e a família de Maria, de Marta e Lázaro. Bem, mas a história nos conta de que quando ela ainda era bem jovem, ela fora abusada pelo próprio tio. Nós temos aqui um caso de incesto, nós temos um caso de talvez pedofilia, e os irmãos sabem que na Bíblia, se alguém era apanhado em adultério, qual era a sentença para essa pessoa? Apedrejamento. Portanto, Simão, ele merecia ser apedrejado pelo ato que ele cometeu. Agora imagine, irmãos, abusar de uma criança, de uma jovem, de uma adolescente. Os efeitos na vida desta adolescente. Isso tinha se passado com Simão.
Como é que nós podemos comprovar isso? Também nós temos um texto de profecia, creio que eu tenho aqui. O texto diz, no livro Desejado de Todas as Nações, Simão, aqui Simão induzira ao pecado a mulher que ora desprezava. Fora por ele profundamente prejudicada. Essa é a informação que nós temos nos profecia. Como é que ela fora profundamente prejudicada por ele? Então a história nos conta de que ela foi abusada sexualmente por ele. Essa é a razão por quê? Quando ele estava à mesa e Maria veio ungir os pés de Jesus, ele, como a conhecia muito bem, porque a história também nos conta que depois disso ela se tornou uma prostituta, e amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre a vida de Maria. Ela se tornou uma mulher devassa, ela se tornou uma pendia do seu próprio corpo para manter-se, foi possuída por demônios, tudo como resultado da ação de Simão na vida dessa jovem, dessa mulher. E agora, quando ela, porque tinha sido perdoada por Jesus, quis demonstrar, extravasar o seu amor, quando ela derramou aquele perfume para ungir os pés de Jesus, ele começou a julgar Jesus, dizendo: se ele de fato fora um profeta, ele saberia quem é essa mulher que está ali tocando, porque ela é uma pecadora. Interessante, naquele momento, Jesus, que conhecia muito bem a vida de Simão, Jesus podia desmascará-lo ali diante de todo o público. Jesus podia dizer: Simão, você é hipócrita, Simão. Você é que induziu Maria ao pecado. Você que abusou sexualmente dela. Você é o grande responsável pela condição de pecado dessa mulher. E agora você lança um julgamento desse sobre ela. Você é um hipócrita, Simão. Jesus poderia ter feito isso, mas qual seria o resultado se Jesus tivesse atuado dessa maneira? Ele teria induzido ao pecado, e Jesus não poderia levá-lo ao arrependimento, porque Jesus estava ali para salvar também Simão, que embora Simão tivesse cometido tão grande pecado, um pecado de incesto, um pecado de abuso sexual, mas Jesus mesmo assim o amava, e Jesus queria salvá-lo. E a maneira como Jesus tratou Simão demonstra o grande amor que ele tinha, não apenas por Simão, mas por cada um de nós também. Vamos ler o texto de profecia, é um texto muito interessante. É o texto que está no telão. Simão induzira ao pecado a mulher que ora desprezada. Fora por ele profundamente prejudicada. Pelos dois devedores da parábola eram representados Simão e a mulher. Então, em vez de Jesus abrir publicamente o seu caso, Jesus ocultou a sua condição através de uma parábola dos dois devedores. Ele mencionou um devedor, ele tinha dois devedores, um devia 500 denários, era quase como 50 mil reais, e o outro devia apenas 50, e ele perdoou a ambos. E quando ele fez a pergunta a Simão, a quem ele amava mais? Quando ele respondeu, certamente aquele a quem ele perdoou a dívida maior. Então, nesse momento, Simão, ele pôde entender que ele estava diante de alguém que estava lendo o seu caráter, alguém que o conhecia profundamente, mas ao mesmo tempo ele viu também no olhar de Jesus um profundo amor por ele. Ele começou a pensar: por que ele não abriu o meu caso diante de todos? Porque ele me ama. Porque quando ele disse que perdoou a ambos, ele entendeu
que Jesus estava dizendo por aquela palavra: eu perdoei a ela e eu também perdoei você. Embora a sua dívida é 10 vezes maior do que a dívida dela, mas eu também a perdoei. É exatamente o que temos no restante do texto. Jesus não intentava ensinar que diferentes graus de obrigação houvessem de ser sentidos pelas duas pessoas, pois cada uma tinha um débito de gratidão que nunca se poderia resolver. Mas Simão se julgava mais justo que Maria, e Jesus desejava fazer-lhe ver quão grande era na verdade a sua culpa. Queria mostrar-lhe que seu pecado era maior que o dela, tão maior como um débito de 500 dinheiros é superior a uma dívida de 50. Irmãos, graças a Deus, a maneira como Jesus tratou com Simão o levou ao arrependimento. Aquela festa, logicamente ele convidou Jesus porque ele estava agradecido, porque Jesus o havia curado da lepra, mas naquela ocasião, naquela noite, pela maneira amorosa, com aquele tato com que Jesus tratou a ele, o levou ao arrependimento. E nós vemos que aquele altivo e arrogante fariseu, ele se tornou um humilde discípulo de Jesus. Amém? Deixa eu ler o irmão desse texto ali, que é muito interessante. Simão foi tocado pela bondade de Jesus em não o repreender abertamente diante dos hóspedes. Não fora tratado como desejara que Maria o fosse. Viu que Jesus não desejava expor sua culpa diante dos outros, mas buscava por uma exata exposição do fato, convencer-lhe o espírito e por piedosa vontade vencer-lhe o coração. Uma severa acusação haveria endurecido Simão contra o arrependimento, mas a paciente admoestação o convenceu de seu erro. Viu a magnitude do débito que tinha para com o seu Senhor. Seu orgulho humilhou-se, ele se arrependeu, e o altivo fariseu tornou-se um humilde e abnegado discípulo. Amém? Irmãos, o que nós aprendemos pela experiência de Simão? Não importa a gravidade do seu pecado. Veja, ele cometeu incesto, era um pecado pela pedofilia, abuso sexual, era um pecado muito grave. Mesmo hoje, na nossa sociedade, é um crime hediondo. Eu creio que não existe defesa para isso, certo, Marcos? Essa era a condição de Simão. No entanto, Deus o perdoou. Irmãos, pela experiência de Simão, nós temos aqui, nós podemos ver aqui o grandioso amor de Deus. Não importa a condição que você tenha chegado, não importa quão profundo você tenha descido no pecado, não importa que você tenha sido um devasso, não importa que você tenha cometido os pecados piores na sua vida, Jesus o ama e Ele está disposto a perdoá-lo da mesma maneira que Ele perdoou a Simão. Mas uma coisa, o Espírito de Deus trabalha no coração para levar a alma ao arrependimento. E quando o Espírito de Deus nos convence do pecado, nós devemos dar um passo seguinte. Porque a Bíblia Sagrada diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, se o Espírito de Deus o convence do pecado, porque esse é o trabalho do Espírito de Deus, se o Espírito de Deus o convence que você está aquém de atingir o padrão que Deus espera que você, o estilo de vida que você tenha que viver, não importa, vá ao Senhor Jesus, Ele está pronto e disposto para perdoá-lo, e Deus vai certamente perdoá-lo. Bem, tem uma outra experiência. Há 2 anos atrás eu fui convidado para fazer um congresso na cidade de Nova York, e uma irmã, ela me procurou e ela não, o seu pastor Jurei? Isso sou eu mesmo. Pô, pastor, quanta alegria de vê-lo, quero abraçá-lo, posso dar um abraço? Pode, irmão. Irmão, o irmão
batizou o meu irmão há alguns anos atrás. Foi uma experiência muito emocionante. A nossa família está muito grata pelo trabalho que o irmão fez pelo meu irmão. Eu perguntei: quem é o seu irmão? Como a irmã sabe que foi eu que o batizei? Sim, foi você que batizou. Ela falou assim: olha, o meu irmão é o Daniel Leão. E eu tenho aqui as fotos do batismo do Daniel Leão. Eu falei: irmã, você pode me passar as fotos? Ela me mostrou as fotos, eu escaneei as fotos e hoje eu tenho as fotos. Eu acredito que alguns anos atrás eu contei para muitos irmãos a experiência do Daniel Leão, mas por causa dos jovens que estão aqui na igreja agora e alguns que não conhecem, gostaria de contar novamente a experiência do Daniel Leão. Esse é o Daniel Leão. Ele é um jovem que nasceu na igreja, filho de uma família tradicional reformista. O pai é um ministro da nossa igreja. Já morreu do meu pai, o pastor Marcelino Leão. Então os irmãos do Peru aqui conhecem, viram falar do irmão Marcelino Leão. E o irmão pode ver um jovem robusto. Ele, ainda bem jovem, decidiu sair do Peru e ele mudou-se para a Europa. Esteve inicialmente na Alemanha e finalmente se radicou na Espanha. Logicamente ele era membro da igreja, ele procurou a igreja, ele era um jovem que participava ativamente das atividades da igreja. Ele logo fez o seu círculo de amizade na igreja. Tem outras fotos aqui, tá? Ele com seus amigos da igreja em Barcelona, jovem da igreja. Ele participava também de um grupo de jovens que apresentavam suas músicas na igreja. Então pode ver ele aí, ele está participando também com os jovens da igreja. Mas infelizmente sempre existe um mais. O Daniel, influenciado pelas companhias do mundo, ele começou a associar-se com um grupo de pessoas que não eram da mesma fé. E esses amigos do mundo, pouco a pouco, gradativamente, começaram a afastá-lo da igreja. De repente o Daniel Leão, ele comparecia na igreja apenas uma ou duas vezes por mês. Os irmãos, os pastores tratavam de trabalhar com ele, mas ele foi se afastando, sabe como é que o diabo trabalha, né? E a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo, e o afastamento dos caminhos de Deus, ele é gradativo, às vezes é imperceptível. A própria pessoa que está envolvida no pecado, não se dá conta que ela está afastando pouco a pouco. É exatamente o que aconteceu também com o jovem Daniel Leão. Chegou a ponto que os irmãos perderam o contato, não sabiam mais onde é que ele estava. Agora envolvido com os amigos, participando de baladas, de festas, e se aprofundou no pecado, se envolveu no mundo. E o que acontece é que nós sabemos que o pecado traz também as suas consequências, né? Mas em Provérbios diz assim: pela corda do seu pecado, o pecador ele é detido. E ele foi detido pelas cordas do seu pecado. O que aconteceu com Daniel é que ele começou a passar mal, começou a sofrer de uma enfermidade, começou a visitar os médicos, e mais tarde ele foi diagnosticado com AIDS. E naquela época ele não tinha os tratamentos que se tem hoje para o tratamento da AIDS. E quando ele estava nessa condição já aidético, o que acontece é que os amigos todos o deixaram, porque os amigos do mundo não são amigos verdadeiros. Enquanto ele tinha, como aconteceu na história do filho pródigo, né? Quando ele tinha dinheiro, tinha condições de trabalhar, sair com os amigos para as baladas, ele tinha os seus amigos. Quando ele estava doente, ele simplesmente foi escanteado pelos seus amigos. Ele agora estava lá no sótão do edifício em Barcelona, e já estava praticamente em estado terminal, e começou uma luta interior. Será que eu devo chamar a minha família ou não? Devo contratar os meus pais ou não? Não, mas vai ser uma vergonha para a família
Eu sou filho de uma família reformista, meus pais são da igreja, meu pai é um ministro da igreja. O que eles vão dizer? Melhor que eu morra nessa condição, ninguém vai saber o que aconteceu comigo. Mas sabe, o Espírito de Deus também começou a trabalhar no coração do Daniel. O Espírito de Deus falou assim: não, convida a sua família, Deus, você ainda tem uma oportunidade. Volte a Deus enquanto você tem tempo. E ele, se arrastando, pegou o telefone, chamou o pai do Peru. O pai contratou o irmão dele que estava nos Estados Unidos. O irmão dele viajou para Barcelona. E também eu fui contatado, porque eu vivia em Portugal nessa época, e ele pediu que eu fosse visitá-lo em Barcelona. Eu fui visitá-lo. Eu conhecia antes. E quando eu entrei no quarto e eu vi o Daniel nesse estado, eu fiquei chocado de ver a condição do Daniel. O corpo dele todo manchado, bem magro, pesava aí, não chegava a 40 quilos. Porque sabe, essa doença, ela tirou toda a energia, destruiu completamente a sua vida. E eu me lembro que ele me perguntava: pastor Cruz, pastor, acredita que eu tenho perdão? Pastor, acredita que Deus, Ele pode me perdoar? Olha, eu nasci na igreja, tenho sido sábio, eu fiz tanta coisa errada lá fora, tanto pecado que eu cometi. Você acredita que eu posso ser perdoado? Eu dizia: lógico, Daniel, se você está sinceramente arrependido, a palavra de Deus é bem clara: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você realmente confessa os seus pecados, Deus está disposto a perdoá-lo, porque você não pecou contra o Espírito Santo. Não importa a gravidade do seu pecado. Se você realmente está arrependido, Deus promete o perdão a você. E passei a tarde toda falando com Daniel, contando a experiência para ele. Contei para ele a experiência de Lutero. Lutero, quando estava naquela luta, ele menciona que os demônios apareciam para ele, condenando, apresentando todos os seus pecados, fazendo uma lista dos seus pecados. E ele dizia: não, mas você deve escrever aí embaixo aí: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu contei a experiência de Lutero com Daniel e ficamos aquela tarde conversando. No dia seguinte, quando eu visitei, ele me contou o conflito que ele teve naquela noite, como ele teve uma luta com Deus e com os demônios. Os demônios diziam para ele: você é nosso, mas alguns dias você já vai morrer, não tem salvação para você, você está perdido. E ele falava: não, Senhor Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ele me contou que naquela noite, quando estava amanhecendo o dia, ele teve paz. Ele teve aquela convicção de que Deus o perdoou e que Deus o aceitou. E quando eu visitei ele na manhã seguinte, ele me disse: pastor, eu agora estou em paz com Deus, mas eu não estou em paz com a igreja, porque eu cometi tantos pecados horríveis. Eu não quero morrer fora da igreja, eu não quero morrer fora da comunhão da família de Deus. Sabe que o pastor podia me batizar? E para mim era uma situação difícil. Como batizá-lo? As ondas do mar Mediterrâneo ali naquela área, as ondas são muito fortes. Eu não ia conseguir batizá-lo, ele não nem caminhava. A condição dele era tão precária que eu não tinha condições de tirá-lo daí. E comecei a orar: Senhor, o que podemos fazer para atender ao pedido do Daniel? E finalmente entrei no banheiro dele. Quando vi a banheira, eu tive uma ideia. O único recurso que eu tenho é batizá-lo aqui nessa banheira. Eu falei com os irmãos de Barcelona. No sábado, nós nos reunimos no sábado pela manhã, e ele orou. Acho que tem umas fotos também, pode tirar as fotos também. Interessante que antes de batizá-lo, ali ao lado dessa banheira, Daniel, ele chorava.
Ele dizia: Senhor, eu desonrei o teu nome, eu me afastei dos teus caminhos, eu desonrei meus pais, eu desonrei a igreja, mas estou feliz porque o Senhor me perdoou, me aceitou. E logo depois eu coloquei sentado dentro da banheira, né? E aqui temos um pouco a água, e ali mesmo, do lado de fora da banheira, eu o batizei. Assim que ele se levantou do batismo, ele estava chorando, estava tão emocionado, Daniel. E eu o abracei, ele deu um testemunho para os irmãos. Aqui os irmãos estavam fazendo a profissão de fé do Daniel, no sábado, antes do seu batismo. Pode ter a outra foto. Está vendo, os irmãos? Ele está dentro da banheira, sentado na banheira. Era muito difícil, ele estava quase acocorado nessa posição, né? Essa é a foto que eu tirei do Daniel após o seu batismo, né? Aqui está também o Daniel, logo após o batismo. E no domingo eu estive conversando com ele, passei todo domingo com ele. Também dei a Santa Ceia para o Daniel no sábado à tarde. Ele estava muito feliz. E o pai, o pastor Marcelino Leon, estava também de viagem para Barcelona para ver se ainda tinha condições de vê-lo, de encontrá-lo vivo. Logo que eu viajei, o irmão Marcelino, está o pai, ele chegou lá no apartamento do Daniel, ainda ouviu, e o Daniel, quando viu o pai, ficou muito feliz. O pastor que estava do lado me contou a experiência, e o Daniel, ele disse: pai, que bom que o pai veio. O pai não mudou nada, é a mesma pessoa. E o irmão Marcelino disse: meu filho, como você está tão mudado. E ele disse para o pai: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu desonrei o teu nome. Eu estou muito triste por tudo que aconteceu. Eu já recebi o perdão de Deus, já recebi o perdão da igreja. Será que o pai também me perdoa? Pai, me perdoa, pai, eu não quero morrer sem ouvir também do pai, que o pai me perdoa. E o pastor Marcelino falou assim: como eu não o perdoaria, filho? Eu o perdoo, você está perdoado. E os dois se abraçaram. Logo depois, o pastor Marcelino Leon ungiu o Daniel, fez a unção, e no mesmo dia que o Daniel foi ungido, ele morreu no braço do pai dele. Aí está o pai dando as bênçãos para o filho, logo depois que ele foi ungido pelo seu próprio pai. Bem, irmãos, eu acho que a experiência de Simão, os irmãos perceberam quão profundo Simão adentrou no pecado, desceu no pecado, e ele foi perdoado. Jesus trabalhou com ele para resgatá-lo, e graças a Deus ele se transformou num humilde e abnegado discípulo. A experiência também do Daniel Leon é um exemplo prático, claro, visível do grande amor de Deus. Não importa o grau de pecado que uma pessoa tenha cometido, o que importa, o que conta para Deus, o que é? O arrependimento, é a confissão. O arrependimento é aquele sentimento de tristeza pelo pecado, porque nós ofendemos a Deus, ofendemos o Espírito de Deus, e se nós vamos a Ele, Ele está lá disposto para nos aceitar e nos perdoar, como Ele fez com Daniel Leon, e fez também com Simão. Bem, você que está aqui nessa noite, eu não conheço a sua história, eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas tem um que sabe tudo, tem um que o conhece profundamente. Ele sabe quão profundo você tem descido também no pecado. Ele conhece o grau da sua culpa. Mas este que conhece o grau da sua culpa, se acorda que ele disse, se lembra que ele disse à mulher que foi apanhada em adultério?
Ele era o único que poderia atirar uma pedra contra ela. E o que é que ele disse a ela? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Quando ele disse vai e não peques mais, aí estava também uma promessa. O poder de Jesus, o perdão de Jesus é poder para uma vida nova, para uma vida transformada. O perdão de Jesus não apenas nos libera da culpa do pecado, mas muito mais do que isso, também nos liberta do poder do pecado. Porque nós temos que a mulher pecadora, ela saiu dali, ela foi e ela não pecou mais. Maria Madalena, ela foi também perdoada e a vida foi transformada. A vida de Simão foi transformada. E todo aquele que vem a Jesus e confessa os seus pecados, se lembra que ele prometeu: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, nosso apelo a você nesta noite é que você venha ao Senhor Jesus. Você não precisa se dirigir ao pastor, você não precisa dirigir a mim, confessar o seu pecado. Não é isso que a Bíblia Sagrada diz. Você deve se dirigir aos pés de Jesus. Quando a alma alcança o pé da cruz, como White menciona, ela alcançou o lugar mais alto, o lugar mais elevado. É o que Deus espera de cada um de nós. E se você for a Ele, você pode ter a certeza de que Ele está disposto a aceitá-lo, a perdoá-lo. O texto diz assim: Ele é justo para nos perdoar os pecados e fazer o que mais? E nos purificar de toda injustiça. Também quero deixar para os irmãos o texto de 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, se você está preso ao pecado, se você é um escravo do pecado, você pode alcançar a vitória através de Jesus Cristo. Para isso, vai, confesse os seus pecados, e Ele está pronto e disposto para perdoar. Que Deus possa abençoá-lo. Amém.